Fala torcedora, tô chegando aqui no canal Repórter Bruno Flores pra gente falar de Inter e por aqui eu quero falar sobre negociações que estão acontecendo ainda no Internacional, a situação do Potker, que não tá definida ainda, uma outra atualização sobre Edenilson, que tem aquela famosa chance de deixar o Inter pro futebol da Arábia Saudita, e o departamento de futebol do Inter falou mais uma vez sobre isso. E claro, ainda nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a discordância ou as diferenças no discurso do técnico Eduardo Cudê e do Alessandro Barcelos a respeito do elenco do Internacional. E eu quero relembrar aqui algumas frases que foram ditas em outros momentos e que reforçam essa diferença no discurso. Antes, a gente roda a vinheta. Vamos lá, gente, vamos falar de Inter. Eu tô chegando então aqui no canal pra gente falar bastante sobre o Inter, com algumas informações sobre o Potker, sobre o Edenilson, negociações que estão acontecendo, na verdade, né, com esses dois jogadores. E eu quero falar aqui também ainda sobre a diferença desse discurso dado pelo Eduardo Cudê e pelo departamento de futebol a respeito do elenco do Internacional. Cudê diz que o elenco é curto, que tem poucas opções, e o departamento de futebol diz o contrário, ou pelo menos não diz a mesma coisa que o Eduardo Cudê. Antes, se liga no recado da Caduca Artes, porque você pode ter um marketing full service com os caras da Caduca. Em qualquer lugar do Brasil que você estiver assistindo esse vídeo, se você chamar no WhatsApp que tá aí na tela, ou aqui embaixo no link que tá na descrição, que é o Instagram deles, tem o site ali também, você pode fazer contato, enfim, tem todos os canais de comunicação no Instagram aqui embaixo. E claro, nesse WhatsApp que tá aí na tela. Se você chamar eles, você pode fazer uma campanha estratégica de marketing da sua empresa nas redes sociais, um posicionamento, reposicionamento, criação de arte, de identidade visual, tudo o que você quiser em relação a marketing digital é com a Caduca. Ah, mas eu quero fazer o marketing tradicional, eu quero fazer alguns panfletos, folders, umas ações um pouquinho mais tradicionais que não são necessariamente nas redes sociais. Chama os caras da Caduca que eles também fazem esse tipo de serviço com exímia qualidade. E preço justo, né? Claro. Então, chama os caras no WhatsApp que tá na tela ou então no Instagram que tá aqui embaixo na descrição. Tem um link, você clica, vai ser redirecionado e fala com eles. Vamos lá. Quero começar aqui falando sobre o Edenilson, porque o departamento de futebol do Inter mais uma vez falou sobre a situação do Edenilson e negou que tenha chegado a proposta do Al Ittihad pelo jogador. Já se sabe que a proposta será de 4 milhões de dólares. Talvez, e aí eu estou fazendo uma leitura, não tenho uma informação, mas eu estou fazendo uma interpretação aqui, talvez, já sabendo que o Inter não aceita os 4 milhões, o Al Ittihad ainda não tenha enviado essa proposta. Por quê? O Al Ittihad quer oferecer 4 milhões de dólares e o Inter não vai aceitar esse valor. Tá pedindo mais. No ano passado, por exemplo, o Inter recusou 8 pelo Edenilson naquela tentativa do Al Hilal de contratar esse jogador. Então, pode ser por isso que o Al Hilal, aliás, que o Al Ittihad não enviou essa proposta ainda. Pode ser que eles estejam subindo os valores, porque o Inter já sabia nos bastidores, não falou publicamente, mas sim sabia nos bastidores que o valor da proposta era de 4 milhões de dólares. Ou é ainda, o fato é que ela não foi enviada. E o departamento de futebol garante que a cabeça do Edenilson tá aqui. Então, a gente já sabe, eu já falei sobre isso num outro vídeo, se você quiser, tá completinho aqui no canal, sobre o Edenilson já estar seduzido com os valores que os caras estão oferecendo para ele na Arábia. Inclusive, o Jeremias Werneck aqui no YouTube tem um vídeo muito importante sobre uma cláusula de antecipação de valores dos salários que o staff do Edenilson já está pensando em colocar, porque tem problema de atraso de salário lá. Então acessa o canal do Jeremias aqui, confere esse vídeo que está bem detalhado com a informação que ele tem a respeito disso. Mas o que se sabe, e eu tenho essa informação também, é que o Edenilson quer jogar na Arábia por conta desses valores, e também porque perdeu a oportunidade de ir no ano passado. E eu já tinha desenhado esse cenário aqui. Se o Inter vai liberar, se vai chegar num consenso, é uma outra coisa. O fato é que o Inter diz que não chegou a proposta e que o Edenilson tá com a cabeça aqui. Diferente da situação do Potker, que já não tá mais com a cabeça aqui. O Potker, gente, estava praticamente acertado com a Turquia, só que surgiu um time do Japão. E agora o Inter está analisando, diz que não abre mão de algumas cláusulas contratuais e o que o Inter quer é manter um percentual do Potker, manter 50% do jogador. O Inter tem 70% desse passe dos direitos econômicos, aliás, do atleta, quer manter 50% porque se ele for revendido, o Inter leva uma grana. Então o Inter chegou a se acordar com o futebol turco para vender o Potker por 400 mil dólares, vendeu os 20%,
e ficar com 50 ainda, para caso ele fosse revendido, o Inter levar também na venda futura. Então é isso que o Inter tá pegando, é um dos pontos, aliás, do contrato que o Inter quer manter ainda para ter o William Potker sendo negociado em definitivo. Ele, né, basicamente não vai jogar mais pelo Inter, ele tá lesionado, a não ser que o cenário mude e o Inter abra a mão de negociar um cara que tem o contrato se encerrando em maio e que, se o Inter não vender agora, dificilmente vai conseguir vender ali na frente por algum valor maior, assim, e corre o risco até mesmo de ele assinar um pré-contrato e deixar o Inter de graça no fim do ano. Na verdade, em novembro ele já pode fazer isso. E eu quero fechar esse vídeo falando sobre a discordância dos discursos entre Eduardo Cudê e o departamento de futebol. Mais uma vez, na entrevista coletiva de ontem, depois do jogo, o vice de futebol, Alessandro Barcelos, falou que o Internacional não tem um elenco curto. E antes disso, o técnico Eduardo Cudê disse: nós temos um elenco curto. A grande questão é que o Alessandro Barcelos pontua que o Inter está passando por esse momento, e o Eduardo Cudê está dizendo isso, porque tem gente no departamento médico, tem bastante jogadores, aliás, que estão no departamento médico, preocupação inclusive com Patrick, Johnny e a situação do Galhardo, que sequer viajou para a partida. Então, olho nesses caras pro Grenal. Mas não é disso que eu quero falar. Antes disso, vocês vão lembrar que o técnico Eduardo Cudê já estava falando sobre isso. Sobre elenco curto, sobre ter que botar os jovens e talvez não ser o momento de botar os jovens agora, de repente de queimar um jogador. Ele falou, nós não temos jogadores de hierarquia, ele disse isso em outra oportunidade. Então assim, gente, o Cudê não tá falando sobre isso agora, que o DM tá lotado. O Cudê tá falando isso desde antes já. Então assim, há essa diferença nos discursos. Eu não tô aqui fazendo um julgamento ou outro, eu tô aqui relembrando o que o Cudê já disse em outras oportunidades, que agora está repetindo e o departamento de futebol tá dizendo que não. Só que o Cudê já tá falando isso há mais tempo, enfim. Se o Inter tem elenco para ser campeão, tem elenco para brigar, eu não vou entrar nesse mérito, não vou dar a minha opinião nesse vídeo sobre isso. Mas o Cudê falou para os colegas da Guaíba e do Correio do Povo, o Cristiano Silvio Falkowski, o Fabrício Falkowski, que com o elenco que ele tem, ele promete brigar. Que se ele tivesse 4, 5, 6 contratações de peso, ele aceitaria uma obrigação de ser campeão. Mas do jeito que tá, do jeito que ele tem o elenco, ele não acredita que isso possa acontecer e não aceita essa pressão. Se você gostou desse vídeo, se gosta do conteúdo do canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, especialmente comenta aqui, ó, o que você tá achando disso, dessa diferença do que o Cudê fala, do que o departamento de futebol fala e dessas negociações do Edenilson e do Potker. Qualquer momento eu tô voltando, hein, com mais informações da dupla Grenal por aqui. Valeu!